Psicoterapia de volta pergunta. No próximo mês de dezembro, o tema será Iluminação Interior. A fonte também é um livro do mesmo nome de Joana de Anjos, Psicoterapia de volta. No dia 1º, o tema será Deslizes Morais e quem vai nos falar é Francisco Costa. Na terça-feira, no dia 3, na quinta, Felicidade Possível, José Bonais. E hoje com o tema Jesus e as agressões do mundo versus o amor, nosso irmão Carlos Santos, que passamos a palavra. Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua paz, na sua proteção. Celebrizou-se no século XX uma personalidade muito especial, que graças à cuja conduta e à genialidade que ele fez característica, sensibilizou a cultura internacional e as autoridades da Europa e da América do Norte. Esse homem que nasceu num país com grandes complicações sociais e desafios políticos, que o fez em alguns momentos invectivar, graças à sua palavra escrita inspirada que chicoteava periodicamente os bolsões do totalitarismo do Líbano, país de onde ele saiu, se notabilizou principalmente pela sua obra literária. Apesar de ser sensível na pintura, que também o fez um gênio na sua época, e na escultura, que à semelhança de Rodin, também deixou peças inimagináveis, graças à sua genialidade invulgar. Refiro-me ao poeta e escritor Gibran Khalil Gibran. Gibran Khalil Gibran principalmente se fez conhecido no Ocidente, graças a uma obra intitulada O Profeta. Nesta obra, que ele demorou 20 anos para escrever, e curiosamente ele escreveu a princípio na língua inglesa, para mais tarde ser traduzida ao árabe, e mais adiante ser traduzida aos outros idiomas. Gibran Khalil Gibran, com essa obra sensível, que fala sobre o amor, sobre a família, sobre a educação, mas que também grita e profilga contra as injustiças humanas e o totalitarismo do seu país, que ele não trepidava em invectivar contra. E quando soube que essa obra, nos seus variados exemplares, foi incinerada no seu Líbano, e ele próprio foi considerado persona non grata, portanto excluído do seu país e ameaçado de morte, permaneceu por motivos óbvios na França, em Paris, e ali fez moradia, fez fama e sensibilizou a cultura internacional, graças a essa obra extraordinária e às outras obras subsequentes que a sua pena de poeta e de escritor não hesitava em divulgar. Quando ele soube que as suas obras estavam sendo queimadas, exultou de alegria, porque a partir dali elas poderiam ser reeditadas e naturalmente haveria uma divulgação maior e em massa. Permaneceu durante toda a vida, até o ano de 1935, quando morreu, como uma personalidade famosa e execrada no seu país de origem. Mas as suas obras e as suas mensagens, ora versando sobre o afeto e sobre a arte de poetizar, ora fundamentando algumas mensagens na base da reencarnação, na doutrina das vidas sucessivas, da qual ele era defensor árduo, da imortalidade da alma, da sobrevivência do indivíduo ao túmulo. No momento em que ele morreu, paradoxalmente ele foi aceito no seu país para ter o sepultamento mais nababo, o enterro mais célebre, mais requintado e elegante
que até hoje o Líbano jamais recebeu. Mais de 20 mil pessoas e autoridades do mundo compareceram ao seu sepultamento. Líderes de quase todas as religiões da terra, católicos romanos, protestantes nas suas várias ramificações, ortodoxos gregos, namovitas, turcos, armenos, todos eles participavam das exéquias fúnebres de Gibran, Khalil Gibran, dando a entender que ele era uma personalidade que, embora não fosse recebido em vida no seu país, era homenageado e recebeu as mais altas honrarias no momento da sua morte. Pedras preciosas foram despejadas no seu túmulo, no seu féretro, para homenagear aquela que era uma personalidade especial e cuja mensagem, de alguma forma, sensibilizava a cultura e aos direitos humanos com relação à injustiça e à cultura, principalmente, de agressões e de violência que vigorava no seu país. Em uma das suas obras, não muito conhecida, porque a obra O Profeta é mais conhecida da sua lavra e da sua bibliografia, mas em uma outra obra, ele narra uma história que é dividida em 3 histórias, na verdade, que não se sabe se ele viveu, se ele acompanhou, ou se é apenas uma história de ficção que ele transpôs para a literatura, mas não obstante totalmente incompatível com a realidade do seu país e com as injustiças sociais, legais, judiciais que eram ali viabilizadas na sua época. Ele narra que ele próprio, porque narrou em primeira pessoa, compareceu a uma espécie de julgamento que era muito comum na sua época, em que o emir, que é uma espécie de primeiro-ministro, de mandatário do Líbano, apresentava-se diante dos soldados do seu exército e autorizava que as celas carcerárias onde albergavam os prisioneiros fossem abertas as suas gargantas para que a catarse do sofrimento humano, misturada com a imundícia, a miséria, a hedindez, pudesse dali se evadir e ser apresentada a ele através das personalidades que deveriam ser julgadas diariamente nas chamadas audiências públicas que ele próprio, o emir, presidia. E ele, Gibran Khalil Gibran, conta que um dia, participando de uma dessas audiências, viu o emir se acercar, acolitado dos seus asseclas, dos seus soldados, e pediu que aquela garganta imunda fosse aberta, para que as suas celas fossem descerradas, e os julgados, isso é, aqueles que estavam sendo acusados, fossem examinados e julgados pelo emir, e por sua jurisprudência, pela sua justiça. Então, nesse momento, ele dá autorização para o chefe do exército, que libera em uma das celas um homem que aparece com a expressão de lince, a cabeça altiva, o olhar audaz, a postura daquele que tem coragem de enfrentar e de invectivar contra os desafios exteriores. Era jovem ainda, o olhar atrevido, agressivo, a postura, no entanto, tranquila e ao mesmo tempo de herói, aproximava-se como se fosse um herói sonhador ou alguém em delírio diante daquele julgamento que deveria tombar sobre os seus ombros, quando, então, ele foi apresentado ao mandatário, que diante daquele homem que parecia irradiar uma característica comportamental especial, ele então perguntou: quem é esse jovem audaz e sonhador? Quem é esse quase menino que está diante dos meus olhos? O que ele fez? E diante de um soldado bajulador e responsável pelos julgamentos do dia, estabeleceu diante de uma reverência, a princípio se curvando: majestade, esse homem, diante das autoridades governamentais do emir, os soldados do exército que estavam fazendo a sua rotina habitual, passando em uma das aldeias aqui próxima, ele, naturalmente, sem motivo nenhum, apressou-se para assassinar um dos soldados da vossa majestade. Assassinou cruelmente, através de uma espada que ele, em uma luta corporal que foi iniciada com o soldado, conseguiu adquirir
uma espada que estava em uma das residências de uma das camponesas, de uns camponeses pobres da região, e ele retirou a espada, que era um instrumento de decoração, e decepou o homem, assassinou cruelmente, e a sua crueldade foi tão acentuada que ele nem sequer procurou evadir-se, permanecendo ali e esperando outras pessoas que dele se acercassem. Foram necessários vários homens para o prendê-lo, e ele aí está. O emir foi tomado de fúria, mudou a atitude comportamental, parecendo que setas de ódio eram lançadas dos seus olhos na direção daquele homem, e disse de maneira feroz, colérica, sem dar-lhe qualquer oportunidade de justificativa: pois que o encarcerem. O encarcerem, e após isso, no dia seguinte, amanhã, ele deve ser amarrado das pernas às mãos, ser arrastado pelo chão das cidades, mais tarde ser despido em praça pública, ser torturado, ser espancado, e com a mesma espada que ele assassinou o meu funcionário, ele tem a cabeça decepada, e que o seu corpo fique ali exposto na região dos condenados, para que o odor do seu cadáver possa, naturalmente em decomposição, se espraiar na direção da sua família, para que ele possa, para que a sua família e ele possa servir de exemplo, para que ninguém naturalmente maltrate e agrida contra o patrimônio governamental do Líbano. Deu então a ordem, e aquele homem que permaneceu com lágrimas nos olhos, mas com altivez, foi retirado ali com violência. Até que em determinado momento chega uma segunda pessoa, sob a autorização e os auspícios do emir. E ele, quando olha aquela mulher esquálida, pálida, trêmula, maltratada, quase maltrapilha, ele então diz: e essa mulher, o que ela fez, que parece uma mendiga, para estar aqui diante dos meus olhos? E o soldado disse: ah, majestade, ela é esposa de uma personagem muito conhecida aqui entre nós, um barão que mora aqui próximo numa casa palaciana, e ele que viaja porque tem negócios em outras regiões, ao retornar, encontrou-a no próprio pátio do seu palácio, ela com um amante, um lobo voraz que penetrou o seu lar e o respeito sagrado da sua família, para como chacal devorar-lhe através da sedução, que ela aqueceu, adúltera, ela traiu, e agora merece toda a punição, porque traiu a confiança do seu marido, que não teve outra alternativa senão levá-la às autoridades. E o emir, então, diante daquela informação, balançou a cabeça e disse, então, que ela seja enclausurada, e que amanhã seja despida, colocada em uma cama de espinhos para lembrar do conforto do leito e dos lençóis da cama propiciada pelo seu marido, que ele deva estar de vinagre e fel, para ela se lembrar dos beijos doces do seu esposo que ela perdeu, e que mais tarde seja arrastada, despida, para que todos vejam as suas vergonhas, seja amarrada em praça pública e tenha o seu corpo apedrejado até a morte, para que sirva de exemplo diante de outros que queiram adulterar. Deu o sinal e aquela mulher desmaiou na frente de todas as pessoas e foi arrastada dali. Então o emir disse: mais um. E chega um homem idoso já de idade avançada, esquálido, miserável, pobre. As características da vestimenta eram de alguém que era camponês, que era paupérrimo. E ele então diz: que fez esse homem? E o soldado diz: esse homem trabalha para os monges, os religiosos dedicados à caridade, ao bem, aqui mesmo, os monges tibetanos aqui próximos. E ele aproveitou-se da confiança que os monges nele depositaram, roubou vasos, pedras preciosas que tem nesse vaso, que são elementos sagrados dessa religião, e entrou em luta corporal com um dos monges, agredindo, e depois, naturalmente, procurou se evadir, mas foi pego, e foi trazido para cá. E o emir, com a sua impiedade convencional, diz: então que ele seja enclausurado, e que na manhã seguinte, com os outros condenados, que o seu corpo seja amarrado e ele seja enforcado, e que esse corpo balance para mostrar a todos o que acontece com alguém que furta o patrimônio alheio. Deu a ordem e a sessão estava acabada.
E quando todos se dispersaram, Khalil Gibran escreveu: e eu ali fiquei. Fiquei refletindo e pensando, como é que alguém pode julgar a ponto de destruir a vida alheia? Com que direito alguém pode lavrar uma sentença a ponto de cortar o fio da vida, da existência física de alguém? Com que direito alguém pode sentenciar alguém à morte, cortando, portanto, a história e o processo de cada um? Com que direito esse exame pode ser justo? Se aquele homem, o primeiro, foi homicida a matar o soldado, o Emir também o era, porque condenou à morte 3 pessoas só naquele dia. Se aquela mulher foi pega em adultério e traiu, o Emir também era adúltero conforme a sua conduta pública. E será que aqueles homens também não eram? E o marido daquela jovem, que ficava à distância viajando, será que ele também não tinha uma conduta reprochável? Porque quase sempre nessas experiências a mulher não cai sozinha, quase sempre é empurrada para baixo, graças também a uma mão masculina, e a pessoa, o amante que adulterou com ela, cadê ele? A justiça humana. E Khalil Gibran continuava a refletir, a reflexionar como a justiça humana é fraca, é pálida, é limitada, tem as suas imperfeições. E ele começava a pensar a respeito daquele homem que roubou, que furtou o patrimônio dos monges, e o Emir, com seus impostos, as suas tributações exorbitantes, com os seus espólios, que muitas vezes se apropriava indebitamente do patrimônio alheio, também não roubava, também não se utilizava desse expediente das leis para se aproveitar. Que sociedade injusta era essa? E ele começava a refletir a respeito das agressões, da violência humana. Ele disse: eu não resisti e fui até o local da execução, embora fosse proibido o civil convencional assistir a ponto de pegar a pena de morte. Cheguei no final do dia, onde os corpos já se encontravam ali em processo de pré-decomposição. Acerquei-me daqueles corpos e fiquei ali refletindo, pensando delicadamente no seu Líbano, no país que ele albergava o seio. Ele reflete sobre a violência quando uma senhora, isso é, um corpo começa a se movimentar e ele percebe que é uma jovem senhora, uma mulher que se aproxima, e quando ele vê, porque ele chega devagarinho sem atormentá-la e sem assustá-la, ela está procurando alguma coisa nas moitas, e depois de alguns minutos, para lá para cá, ela encontra uma cabeça que havia sido decepada e jogada para ali. Ela recolhe, começa a cavar uma terra, faz uma terra fofa, joga um cadáver sem cabeça, que era do homem que havia sido decepado, e mais tarde a cabeça é colocada de maneira cuidadosa, chora, pranteia, e depois começa a dar-lhe um sepultamento. Ele então não trepida, não hesita, a curiosidade se acerca da mulher, ela tem um grito, se assusta, diz: não, fique tranquila, eu não vou denunciá-la, eu só queria saber a história desse homem, você conhece, por que se interessa pelo cadáver dele? Esse homem é um homem justo, é um homem de bem, ele é o nosso vizinho, eu sou camponesa, meu pai é camponês, e tu sabes os impostos que são cobrados a nós. E meu pai praticamente trabalha para pagar os impostos e ficar alguma soma para a nossa sobrevivência. E um dia estávamos ali, quando esse homem estava próximo e os soldados se acercaram de meu pai, pediram uma soma. Meu pai foi providenciar, mas eu nesse momento passei pela sala de nossa casa, e quando um dos soldados me viu, era um lobo voraz, percebeu ali jovem mulher, ainda louçando as carnes moças, olhou-me como lobo devorador e estabeleceu um estipêndio e um valor ainda maior para o tributo. Meu pai não tinha como pagar, e ele habilmente, com os olhos faiscanos de paixão e de adrenalina, disse: então eu levo essa menina como parte do pagamento. Eu me desesperei, meu pai começa a chorar, mas não tinha o que fazer. Quando esse homem intercede junto de nós, começa a discutir, o soldado vai na sua direção para agredi-lo, eles entram em luta corporal, o soldado estava armado, ele pega uma espada e por legítima defesa acaba assassinando aquele homem. Mas esse homem é um homem justo, salvou a honra da minha família, que ia ser despedaçada com a única filha que iria ser destruída pela volúpia de um homem insensato. Esse homem é um homem justo e deu a sua vida para salvar a nossa vida, e por isso eu pranteio a ele. Nesse momento, Gibran começa a refletir mais profundamente. A mulher sai e de repente chega um outro vulto, um vulto de um homem.
encapuzado, que se aproxima suavemente e começa a procurar alguma coisa e encontra um cadáver que não era um cadáver, era uma flor murcha de tanto apedrejamento, despida ali. Ele então chora, começa a tentar providenciar também, retirando as pedras, algum sepultamento digno para aquele cadáver. Quando ele se aproxima, e o homem disse: pode me denunciar, não tenho medo de nada, minha vida perdeu sentido. E começa a relatar sua história. Nós nos apaixonamos desde a infância, éramos amigos, mais tarde nos prometemos um ao outro, mas como minha família é pobre, eu não tinha condição de pagar-lhe o dote. Resolvi, já no começo da juventude, viajar para trabalhar muito a fim de conseguir a soma, a fim de dar-lhe ao seu pai a soma compatível. Voltei no tempo certo, mas um homem idoso, depravado da região, que tinha uma grande condição financeira, dobrou o preço do dote e deu-lhe ao pai da moça, que é ganancioso e necessitado também de economias, deu-lhe a filha para aquele homem depravado e insensato. E ela naturalmente não teve como recusar, embora com a alma despedaçada. Tentei corresponder-me com ela, estabelecer algum tipo de comunicação, porque não sabia onde ela estava. Ela foi para a casa dele e eu não sabia, não tinha conhecimento. Até que localizei-a, comecei a tentar estabelecer um diálogo. E um dia, quando ele estava viajando, nós conversávamos, não houve sequer um beijo. Conversávamos como amigos, mas ao mesmo tempo com afetos profundos. Afeto esse que não pôde se concretizar nesse mundo, porque era impossível. Não desrespeitamos o compromisso conjugal dela, porque sabemos da severidade das leis, mas conversávamos sofridos, resignando-nos diante da impossibilidade de consumar o nosso romance, o nosso enamoramento. Quando então o homem, o marido dela, se acerca de volta à viagem e nos encontra, e naturalmente enfurecido, sem nenhuma explicação, arrasta de maneira impiedosa, dá-lhe uma surra ali na frente de todo mundo e a leva para as autoridades, sem sequer fazer nada comigo, porque a justiça quase sempre nesses casos depõe e desaba sobre a mulher. Então eu agora choro. Ela fez silêncio o tempo todo, não deu meu nome em lugar nenhum, e eu naturalmente estou aqui para prantear-lhe a saudade. Khalil Gibran então anota aquele contato, e depois dessa senhora desse homem sair, ele reflexiona. Quando então chega uma senhora de avançada idade, se aproxima e diz: esse é meu marido, o que foi enforcado. E subiu até o local onde ele estava, e com os dentes, de uma maneira hábil, ela conseguiu decepar-lhe os galhos que o prendiam e o pano que serviu para enforcá-lo. Retirou o corpo e começou a improvisar ali um sepultamento. Quando ela diz: meu marido, nós temos 5 filhos, desde um de 12 anos até um de 3 meses que ainda está amamentando. Então, nós somos muito pobres camponeses. Ele trabalha para monges. Trabalhava de maneira exaustiva para receber algumas misérias, algumas migalhas. Trabalhava no campo dos monges, que eles iam pregar a caridade, mas não davam o mínimo para ele. Às vezes ele pedia por misericórdia um pouco mais de alimento, porque ele trabalhava na lavoura, naturalmente que ali, semeando a lavoura, colhendo a plantação. Na área do trigo, ele nem pediu dinheiro, ele pediu um pouco mais de trigo para alimentar a nossa família. Um dia o meu peito secou, eu não tinha leite para dar, o nosso menino chorava, nós não tínhamos comida. Ele saiu e eu sabia o que ele ia fazer. Eu fui atrás dele enlouquecida. Ele se acercou do campo e pegou um punhado de trigo, alguma alimentação ali na horta, e saiu. Mas o sono dos monges era muito leve. Acordou e ele não agrediu ninguém. Foram os monges que acercaram-se dele e o surraram quase até a morte, e depois entregaram-no às autoridades. Esse homem, meu marido, era um homem bom, um homem fiel, leal, correto. E aqui eu estou
para prantear-lhe a saudade. Khalil Gibran examina essa questão e reflete a respeito da violência. Violência humana, que para a Organização Mundial de Saúde, a violência humana é uma doença. Para os códigos hoje das entidades mais respeitáveis, não apenas o CID-10, mas o DSM-4, agora na versão número 5, a violência merece quadros clínicos específicos, quadros etiológicos de natureza psiquiátrica, a depender da gravidade, ou de natureza emocional, psicológica, perturbadora, associada em alguns casos ao transtorno antissocial, em outros casos ao transtorno de impulsividade e em outros ao transtorno limítrofe ou borderline de personalidade. A agressividade e a violência tem uma série de fatores estudada pelos melhores estudiosos das doutrinas psicológicas, psiquiátricas, comportamentais. Apela-se hoje muito para os fatores psicossocioeconômicos, o estresse, o estímulo do trabalho, o corre-corre, do emprego, do mercado de trabalho, naturalmente a aceleração nossa, as exigências socioeconômicas para se conseguir manter determinados padrões de vida, para determinadas situações socioeconômicas e sociais. Apela-se muito para esses estímulos, que não deixa de ser um fator para a irritabilidade, as tensões psíquicas que nós acumulamos, a agressividade contumaz, as explosões, a cólera e naturalmente as doenças e os fatores orgânicos que são consequência dessa problemática. Há também os fatores criminógenos correspondentes, que normalmente são associados a grupos sociais que são mais vulneráveis socialmente, isso é, aqueles que são excluídos, aqueles que estão na miséria, que quase sempre não têm do básico, sendo privados daquilo que lhe é de direito, daquilo que deveria receber de uma maneira integral e de uma maneira bastante digna, não apenas numa forma de assistencialismo barato, mas uma forma de dignificá-lo e de lhe dar condições de sobreviver com o esforço do próprio rosto, conforme a expressão famosa da Bíblia, através do trabalho que dignifica, através da ação social, através das oportunidades que ele deve dispor. Esses indivíduos naturalmente estão em grupos que têm fatores criminógenos, fatores mais suscetíveis à violência, segundo os especialistas que examinam a questão e que apelam para esses fatores como sendo mais predominantes para a cultura da violência, para a violência social. Não obstante toda essa consideração, nós temos outros fatores. As drogas é um dos fatores mais fortes do ponto de vista social, que tem naturalmente colaborado para o fomentar da cultura de violência, porque as agressividades hediondas, os crimes bárbaros, a violência, muitas vezes tem como estímulo ou como um dos fatores o tráfico de drogas, ou uso e consumo de drogas. E quando falamos de drogas, não apenas aquelas proibidas socialmente, mas aquelas chamadas lícitas, porque, por exemplo, o álcool tem sido fator preponderante para a violência doméstica, para a agressividade, para a instabilidade da emoção, para as oscilações e para os transtornos muito sérios na área dos relacionamentos humanos, como tanto também nos fatores emocionais de perturbações psiquiátricas. Falávamos isso há pouco, hoje, pela manhã, em um seminário, no qual dissemos que a pessoa quando bebe, eu nunca vi a pessoa beber para fazer alguma coisa que presta. Eu vou beber aqui essa taça de vinho, essa garrafa de vinho, ou essa garrafa de uísque, para subir o morro, a favela e fazer a caridade. Só bebe para depois fazer algo que não presta. Que quase sempre libera aquilo de mais instintivo, aquilo que nivela todos nós por baixo e que a censura psíquica procura reprimir, procura limitar, para ser trabalhado inconscientemente, ou para nós trabalharmos essa questão. Mas o álcool libera essa censura, e por isso cada embriagado funciona de uma forma. Por isso que cada pessoa
situação de embriaguez, reagem de uma forma. Uns querem bater em todo mundo, se tornam valentões, os outros se tornam chorões, os outros dizem que não são amados e que querem naturalmente conquistar todo mundo. Cada um revela o seu lado inconsciente, perturbador, que deveria trabalhar. Isso é liberado. Então, naturalmente há essas perspectivas. Fatores culturais de ideologias. Ideologia religiosa, ideologia social, ideologias que tiveram quase sempre o estímulo das massas que aderiram a elas para a cultura de violência. Não precisamos recuar muito historicamente, basta recordar do nazismo e de outras filosofias perturbadoras do século XX que engendraram uma cultura de morte. Fatores educativos, não podemos negar. A violência infantil, por exemplo, em que crianças maltratadas mais tarde devolvem o ódio daqueles adultos que as violentaram para a sociedade. Segundo os melhores especialistas, se examinarmos a cultura e a história dos maiores ditadores, veremos quase sempre uma criança destruída, uma criança maltratada, uma criança abusada, violentada, e que mais tarde devolveu esse ódio para a sociedade. Então, veremos esse histórico da violência, que não é novo, quando vemos esse fanatismo religioso, quando vemos essa intolerância de homens psicopatas, que quase sempre pegam a juventude nossa, que tem uma família ausente para conversar, para dialogar, para conviver. E esses jovens são cooptados por esses fanáticos e por essas mentes perversas que fazem lavagem cerebral para esses indivíduos se tornarem homens bombas, na justificativa de que vão encontrar Alá e o paraíso, que eles próprios não acreditam. Porque se eles acreditassem, eles seriam os primeiros a serem homens bombas. E quando a gente recorda de Bin Laden, que correu e fugiu quanto pôde, nós percebemos que aquilo que é ensinado a essas mentes juvenis, quase sempre jovens e crianças, para serem homens bombas, não são aquilo que essas mentes perversas acreditam. Que não tem nada a ver com a cultura do Alcorão. Porque a doutrina muçulmana é uma doutrina respeitável, que fala de paz, que prega o amor e a tolerância, mas que essas mentes adoentadas, viciadas, perturbadoras, fazem lavagens cerebrais para fomentar a cultura da violência, para engendrar essa cultura de morte. Mas isso não é novo. O que estamos vendo atualmente é apenas um resquício muito pálido e muito melhorado do histórico da violência que já vimos. Se recordarmos o reinado dos persas, se recordarmos Cambises, que inventou o bidente, porque ele considerava tão chato e tão monótono conquistar os povos e sair cegando as pessoas de um olho a um olho, ele inventou o bidente para cegar de uma só vez. Salgava a terra onde ele passava para que nem a relva pudesse renascer. Personalidades arbitrárias, se nós recordarmos de Nabucodonosor, rei da Síria e da Babilônia, o homem mais poderoso do seu tempo, que era profundamente indiferente com as vítimas que ele conquistava na guerra. Se nós recordarmos das hordas bárbaras que invadiram a Europa, destruindo tudo que encontravam, se recordarmos de Átila, o terror de Deus, Alarico, o rei dos visigodos, Gengis Khan, essas personalidades que no passado destruíram cidades inteiras, civilizações. Se recordarmos de Tamerlão, que tinha um problema muito grande com a matemática, porque como era muito ignorante e tinha muita dificuldade de entender a aritmética e geometria, ao conquistar os povos, ele fazia pirâmides com a cabeça dos conquistados, para ficar comparando as pirâmides cada vez mais altas das cabeças que ele decepava. Naturalmente eram personalidades hediondas, que naturalmente ainda eram primitivas, sem aqui recordarmos da Inquisição, das cruzadas, dos métodos de tortura da Idade Média. A Primeira Guerra Mundial, segundo os historiadores, foi a mais cruel da humanidade. A guerra de 1914 a 1918, da Alemanha de Bismarck e dos países da Europa. O antissemitismo, que até hoje a humanidade não consegue compreender, que envolveu a Alemanha vencida na Primeira Guerra e que mais tarde desembocaria no Terceiro Reich, na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto nazista, em que um homem atormentado é eleito deputado federal e mais tarde Führer da Alemanha. E a humanidade nunca mais vai esquecer Hitler, nunca mais vai esquecer Eichmann, que
que só ele, Eichmann, deve ter matado em Auschwitz mais de 1 milhão de judeus. A humanidade nunca mais vai esquecer Joseph Mengele, o médico alemão da campanha nazista. Irma Gris, a jovem enfermeira de Himmler e de Goebbels. E assim por diante. Personalidades hediondas. Mas quando falamos da Alemanha nazista, esquecemos que aqueles que aderiram aos chamados aliados contra a Alemanha nazista eram tão cruéis como é o caso do comunismo soviético de Stalin, que mandou milhões de pessoas para o campo de concentração da Sibéria para serem dizimados. E o próprio Stalin, em alguns momentos, diante das chacinas que ele operava, pedia silêncio aos outros países. Do contrário, ele ameaçava se vincular ao próprio Hitler. Então vemos que é toda uma cultura de violência. Se recordarmos, aqui é mesmo no século XX, quem não se recorda da Guerra do Golfo, da tragédia do Camboja, da Guerra do Sudeste Asiático, do Vietnã, da Guerra da Coreia, que era mais ou menos na mesma época, um pouco antes. Se recordarmos da Guerra da Iugoslávia, de Kosovo, e uma série de fenômenos, percebemos que a humanidade já foi pior. Já estivemos em situações ainda piores, e que esses resquícios que chocam em face da comunicação e em face da nossa sensibilidade que está mais aguçada e que se revolta contra a cultura de morte, já é um sinal de que estamos evoluindo, de que estamos crescendo, de que estamos avançando. Coube ao Espiritismo examinar a questão das agressões e da violência. Allan Kardec não deixa de se preocupar com essa questão. E em O Livro dos Espíritos, na questão 742, Allan Kardec vai dizer que, embora as questões sociais, econômicas, as questões culturais, as questões familiares, a violência, quando ele examina a guerra, sempre tem, em qualquer desses aspectos, sempre tem como origem a predominância da nossa natureza animal sobre a nossa natureza espiritual, conforme está na questão 742. Por causa de experiências passadas na reencarnação e na herança evolutiva, nós temos uma tendência, graças ao instinto de preservação que no animal lhe dá a reação de fuga ou de combate diante de uma ameaça. Nós herdamos esses fatores que no animal regula de maneira sábia a natureza, mas que no ser humano, porque pensa, deve administrar esse instinto de preservação, que vai lhe dar, segundo os psiquiatras modernos, vai lhe dar a emoção mais básica, que é o medo. O medo é a emoção mais básica, que é a herança desse instinto de conservação, que faz com que a pessoa fique com medo diante de uma ameaça, se defenda diante de uma provável agressão, que é a situação de todo aquele que é agressivo. Porque a pessoa que é agressora, a pessoa violenta, ele agride antes de ser agredido. Um bandido que nos violenta é uma pessoa com medo. E ele tem tanto medo que ele agride antes de ser agredido. Porque ele vê na outra pessoa uma suposta vítima, uma suposta agressão. Ou um presunto adversário. Então, essas colocações fazem-nos pensar que a irritabilidade, a cólera, a exaltação emocional, todas essas explosões de agressividade é herança dessa natureza animal, que em nossa experiência, não apenas nos crimes hediondos, na violência social, mas em nosso dia a dia, nós também temos pequenas agressões, pequenas violências. Já notaram como a gente fala com os outros na irritabilidade? Como a gente conversa, nós já denotamos uma ponta de irritabilidade. A nossa forma de se comunicar, a nossa forma de direcionar, a nossa forma de falar com os outros, revela o quanto a gente ainda é agressivo, o quanto a gente ainda é virulento, o quanto nós não conseguimos administrar as nossas emoções. Nós não pedimos, nós queremos mandar. E o outro sente essa irradiação, essa vibração, a cólera. Allan Kardec examina isso em O Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espírito Hahnemann vai dizer: se soubesseis, se vós soubesses o quanto afeta a saúde. Na época não havia o conceito de psicossomática e toda a pesquisa científica atual da saúde em função do pensamento. E os espíritos já diziam, se soubessem as criaturas humanas, o efeito que faz maléfico na saúde, a cólera, que torna a criatura ridícula. A ponto de Hahnemann vai dizer:
se vocês pudessem se observar no espelho no momento da cólera, seria algo infantil e ridículo. E depois afeta a sua saúde. E depois pode comprometer a existência física, pode de levar à morte, a um mal-estar súbito diante de uma situação quase sempre desnecessária. Os bons espíritos chegam a dizer que muitas vezes a violência que a gente alimenta gera sincronia, sintonização com entidades agressivas do plano espiritual, que se comprazem em estimular a balbúrdia e a agressividade. Entidades violentas que se comprazem com isso, que sintonizam em nossa mente. E quanto mais alimentamos a violência, mais temos violência para dar. Porque assim, pede e obtereis, disse Jesus. Batei na porta e ela abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. É isso. O que a gente alimenta, nós temos como retorno. Então, quanto mais nós odiamos, mais ódio temos. E quanto mais amamos, mais amor temos para dar. Já notaram isso? A pessoa que ama sempre tem mais amor para dar. E aquela pessoa carente, que está sempre em falta, quase sempre está sempre se queixando, e quase sempre nunca dá, só quer receber. Então é a nossa cultura, a nossa postura, a nossa idiosincrasia. E os espíritos chegam a dizer a Allan Kardec: há muito mais coragem em não reagir a uma ofensa do que a reagir. Porque reagir é uma questão de instinto, mas são poucos que conseguem vencer o instinto da agressão, da reação, permanecendo pacífico. Essa é uma vitória que não tem aplauso, até porque a depender do ambiente que a gente faz, que a gente reage de maneira pacífica, nós somos vistos até como abambalhados. Você não vai reagir não, rapaz? Você não vai dar o troco? Você não vai dar um revide? Porque essa é a cultura em determinados locais. Onde não tem um aplauso, é uma vitória que é interna, que não tem a louvaminha, não tem os mimos, não tem os mise-en-scènes. É uma vitória interior. E há muito mais coragem nessa vitória, há muito mais força moral. Eu me recordo de Gandhi, que certa vez um soldado lhe pegou, retirou da calçada que era destinada a brancos, lhe jogou no chão. Ele levantou-se e foi para a calçada. O soldado pegou ele agora a socos e jogou ele no chão. E ele foi e se colocou na calçada. E o soldado ele pontapés e ele caiu, já ensanguentado, voltou para a calçada. E continuou, até que o soldado já estava cansado de tanto surrá-lo. E olhou para ele: se você não se cansa não? Ele disse: não, eu aprendi isso com esse homem que está no seu pescoço. O homem tinha um crucifixo, porque a Inglaterra era cristã e a Índia não era cristã. E ele disse: eu aprendi com esse homem que está no seu pescoço, que diz: se alguém te bater numa face, apresentai a outra, e não resistais ao mal que vos queiram fazer. A proposta de Jesus é tão simples para entender, mas tão difícil de praticar. É fácil para entender. Quem é que não entende? Eu vejo às vezes quanta gente chega para conversar conosco e fala de coisas problemáticas, de coisas tão complexas, de labirintos humanos. E eu, quando não sei o que dizer, eu me lembro da regra de ouro de Jesus: não fazer a outrem o que não desejar que outro lhe faça. É tão simples. E eu digo: minha filha, meu amigo, minha querida, não faça a outro o que não deseja que outro lhe faça. Pergunte a você mesmo: como é que você gostaria de ser tratado nessa situação? Então haja conforme você gostaria de ser tratado. É tão fácil. É a regra de ouro que sintetiza toda a moral do Evangelho, que dá espaço à ação da caridade, fora da qual não há salvação, que Allan Kardec diz. Todo o Evangelho é um desenvolvimento desse lema. Haja com o outro conforme gostaria que o outro agisse com você. É tão simples, é tão fácil de entender, é tão isento de complexidade. E a teologia complicou tanto a doutrina de Jesus, encheu a doutrina de Jesus de terminologia, de jargões que nem eles entendem às vezes, porque já participei de bancada de doutorado em teologia. É tão complicado que a pessoa vai teorizando que daqui a pouco duvida até da própria existência. Nesse plano, quando Jesus falava às massas, a população ignorante e analfabeta, dizia, porque a verdade é muito difícil de ser entendida, até porque é simples e é muito difícil ser simples, e é muito fácil ser complicado. Jesus, portanto, trazia essa ideia. Ele era o símbolo da pacificação, se acercava das pessoas e era a paz personificada. Amélia Rodrigues Espírito, na mensagem que não serve de tema, vai dizer
que ele sempre agia diante das agressões do mundo conforme a necessidade do momento, mas nunca devolvendo o mal com o mal. Em alguns momentos foi enérgico, porque a terapia para aquela doença era a energia, sem a agressividade. Porque quando eu leio o Evangelho, ele fala para os fariseus, hipócritas, raça de víboras, é claro que tinha energia. Até quando vos suportarei? Até quando ficarei convosco? Sepulcro de branco caiado por fora e por dentro todo podridão. Afastai-vos de mim. Ele sabia com quem estavam lidando. Eram as tricas políticas e legais com as quais tentava armar contra ele. Eram os intelectuais da época, os mais esclarecidos. Era a hipocrisia. E contra a hipocrisia ele usava energia. Contra o mal intencionado ele usava energia. Mas com a mulher adúltera, que estava já presa na culpa e que era vítima de acusação de apedrejamento, ele acolheu e disse: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Liberou-a, deu-lhe uma nova chance. Ele acolhia o infeliz, aquele que estava disposto a se renovar, e naturalmente invectivava contra aquele interesseiro que estava na hipocrisia, mas sem nunca agressividade. Dizer hipócrita para alguém, se eu disser, eu vou dizer já querendo morder a pessoa, porque é o meu temperamento. Mas Jesus dizia como um pai repreende um filho sem estar magoado com o filho, como se, não faça mais isso, sem ter nenhuma agressividade, sem nenhum ódio, mas dizer com energia. Então Jesus conseguia essa harmonia psicológica que Carl Gustavo Jung chamava de individuação, essa sincronia com ânima e com ânimos, com o lado sensível e doce feminino, a ponto de acolher as criaturas humanas, sem preocupação com imagem, sem preocupação com aparência. Jesus convivia com prostitutas e pecadores numa sociedade que era profundamente preconceituosa, era estigmatizante, uma sociedade escandalizadora, uma sociedade que se escandalizava, que era cheia de protocolos. A gente não tem ideia do que é isso, porque a gente faz uma ideia lendo e acha uma coisa poética, bonitinha. Mas imaginemos como é isso. Ele sentava, os discípulos deviam ficar envergonhados com ele. E dizer: mexe, a gente está com vergonha do Senhor. Porque a coisa é braba aqui, os fariseus, as autoridades. E sabe o que é? Ele sentar com garotas de programa. Imaginemos o orador dessa palestra aqui sair e ser visto aqui próximo, conversando com o garoto de programa. Aí diz: sabia! O fácil é falar. E a gente já faz um pensamento de malícia. Imaginemos Jesus na multidão hipócrita da época, tranquilo, não reagia, permanecia tranquilo e em paz, dialogava com todos e recebia a todos sem distinção. Então era uma postura que transcende, e a sua postura de não violência transcende ao próprio Mahatma Gandhi, que mais tarde vai copiar esse modelo. Quantas vezes ele teve que agir de uma maneira tranquila, de uma maneira pacificadora, sem necessariamente ser nem piegas emocionalmente, doce, a ponto de ser sentimentaloide, nem agressivo para ser rude. Ele conseguia ser doce e enérgico, suave e ao mesmo tempo austero e disciplinado. Quantas vezes com Zaqueu ele passa tragédia de baixinho, todo baixinho tem essa tragédia, subiu uma árvore para vê-lo passar. E ele passa, a multidão deveria estar apertando ele para cá, que a multidão narrada no Evangelho é sempre assim, né? E eu nunca vi Jesus ansioso, inquieto, pelo contrário, tranquilo. E ele para e diz: Zaqueu, a mim me comprais hoje, ficar contigo e comer na tua casa. Se convidou, né? E Zaqueu deu um grito de emoção, desceu a árvore, que alguns interpretam como uma árvore simbólica, desceu do orgulho, que seja. Preparou toda a oportunidade para recebê-lo. Era cobrador de imposto, detestado pelo hebreu. Até porque havia na época um ágio, uma espécie de corrupção de propina. Hoje não há isso, mas na época existia. Então, e o judeu ficava odiado, e o cobrador de imposto ficava odiado pelos judeus, porque era um cargo público exercido por Roma. Roma não cobrava diretamente. E Zaqueu era odiado, e Jesus olha para a mentalidade que já estava fazendo maledicência, já existia isso na época, e ele sorri, e adentro as pessoas começaram a fofocar, e ele fica. E mais tarde sai, e diz a Zaqueu, quando Zaqueu diz: eu paguei os meus salários, o salário dos meus empregados todos, e se alguém aqui eu não paguei devidamente, me diga que eu pago em dobro. Era um homem honrado, todo mundo ficou com silêncio, exercia a sua profissão, e naturalmente era honesto, dedicado.
E Jesus olha para Zaqueu e diz: a salvação acaba de entrar nessa casa, que é um trocadilho, porque segundo os estudiosos atuais, Yahshua ben José, Jesus, filho de José, o termo Jesus é salvação. É como se a gente tem hoje, né? Consolação, né? Salvação. Então ele estava dizendo: Zaqueu, a salvação entrou nessa casa. Era ele a salvação ou era a salvação? Os dois. Era, portanto, um trocadilho. Jesus, portanto, agia dessa forma, dormindo no bar, dormindo tranquilamente. Imaginemos, dormindo na tempestade. Tinha confiança em Deus e ao Pai entregava a vida. E os apóstolos, se ele é filho de Deus, acordem e despertem. E com violência despertaram. Né? Não bastou nada do que ele fez até aquele momento. A multiplicação dos pães e dos peixes, as curas. Estavam com medo, acordaram. Porque o medo gera agressividade, gera irritabilidade, gera violência. Acordou. E ele tranquilamente conversou com o vento e com o mar e acalmou. E a doutrina espírita vem dizer que ele não conversou com o vento e com o mar. Ele conversou com os espíritos designados a esses fenômenos, os elementais da teosofia, aqueles que provocam esses fenômenos que Allan Kardec estudou, influência dos espíritos nos fenômenos da natureza. Ele dialoga com essas entidades responsáveis, porque eram entidades da construção civil, dizendo em expressões da engenharia. Eram os trabalhadores braçais, mas ele era o engenheiro. Ele era o mestre de obras. Ele era o arquiteto. Por isso ele conversava com aqueles que eram os seus servos, na casa de Simão, o fariseu. Para concluir, gostaríamos de citar esse episódio, na casa de Simão, o fariseu. Quando ele adentra naquele homem, naquela casa daquele homem, que era visto como uma personalidade importante, e o próprio Simão, que era hipócrita, Simão o fariseu, não Simão Pedro, Simão o fariseu, e que convidava as personagens que estavam na boca do povo para ficar famoso, porque ele queria ser falado pelas pessoas. E ele convida Jesus, recebe Jesus na sua casa. Jesus senta. Quando a gente lê o Evangelho, a gente não entende porque Jesus fica em silêncio o tempo todo, e em determinado momento ele diz coisas muito fortes para Simão, o fariseu. Um estudioso chamado Kenneth Bey viajou para os países da Síria, as regiões ali próximo da Síria e outros países circunvizinhos, e nas regiões onde fala uma língua muito próxima de que falou Jesus, ele pegou o Evangelho em idioma aramaico e começou a falar às pessoas. Ele recebeu um patrocínio para ficar 2 anos e ficou 30. Viveu praticamente ali. E mais tarde escreveu uma série de obras. Infelizmente não temos em português. 99% das obras não temos em português. Só uma parte do Evangelho de Lucas foi traduzida ao português, que é justamente essa parte, e algumas parábolas de Lucas. E o que é impressionante é que quando ele lia essa parte para a população olhava para ele e dizia assim: você não entendeu não? Não, o que é? Você não entendeu? Não entendi. Simão fariseu foi profundamente agressivo e deselegante, mal educado com Jesus. Mas como é isso? Me ensine disso. Pessoal, quando alguém convida outra pessoa para casa, primeiro, se é uma pessoa comum, dá um beijo no rosto. Se não é, se é um profeta ou alguém líder religioso, dá um beijo na mão. É um protocolo. Depois dá água, porque a região quase sempre deserta. E o que a gente não sabe o que é deserto, a gente vê deserto no filme. Mas o deserto de lá, depois de você andar meia hora no deserto daquelas regiões, você pede a Deus misericórdia para ter um pouco de água. Então dá um vasilhame de água para lavar os pés de poeira, de areia, fazia parte do protocolo. E por fim, perfume para naturalmente perfumar, para aromatizar o indivíduo. E ele deitava no triclínio e recebia alguma alimentação, e aí conversava. Jesus sentou no triclínio, diz o espírito Humberto de Campos e Amélia Rodrigues, se alimentava de frutas secas, de pêssegos e algumas frutas secas de maneira frugal, e permaneceu em silêncio. O que é que Simão, segundo a pesquisa de Kenneth Bey, o que é interessante confirmar é que os espíritos já diziam isso através de Chico Xavier, através de Divaldo Franco, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, já diziam isso, a mesma coisa que Kenneth Bey concluiu. Que o que Simão fariseu fez
foi profundamente deselegante. É como se hoje, em nossa cultura, a gente chamar alguém para a nossa casa, e quando a pessoa for entrar em nossa casa, a gente ficar na porta. A gente não disse, entre, o que é que a gente diz? Entre, sente-se um pouco, quer alguma coisa, quer água, é como se a gente não dissesse nada disso. É como se Simão convidasse Jesus, Jesus comparecesse, e ele estivesse deixando claro para Jesus que Jesus não era bem-vindo. Jesus ficou quieto. Até que uma mulher adentra-se, a teologia discute quem era essa mulher. Hoje há um consenso que é a própria Maria Madalena, mas havia dúvidas sobre isso, há correntes. Os espíritos já diziam isso, que era a própria Maria Madalena, principalmente Humberto de Campos no livro Boa Nova. Ela se debruça sobre ele, e a Amélia Rodrigues vai dizer, depois que Jesus atendeu Madalena e libertou-a de uma obsessão cruel, a lenda dizia que ela era dominada por 7 demônios, e a partir daí ela mudou de comportamento. Jesus passou a ser muito mais agredido. Primeiro por conversar com uma prostituta, que era uma coisa horrível. Alguém da religião, das sinagogas, não podia nem conversar com mulher nenhuma, imagine com prostituta. Jesus quebrava essas coisas, dialogava tranquilamente. E aquilo foi horrorizante, escandalizou. E a partir daí as pessoas tratavam ele com mais agressividade, diz Amélia Rodrigues. E ele entra na casa do fariseu, Simão, fica ali tranquilo. A mulher rompe os guardas, se atira nos braços dele, toca ele, que era uma coisa absurda, tocar um homem santo, um homem de Deus, abraça seus pés e começa a chorar. E Jesus fica impassível, olha para ela, sorri e olha para Simão, que estava quase tendo um infarto, estava quase morrendo, estava quase tendo um ataque ali. Quis tirar ela, esse detalhe, Amélia Rodrigues, Espírito, que diz. Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, vai dizer que Simão quis tirar ela, quis arrancar ela dali. Mas Maria Madalena olhou para ele fulminante, como se dissesse, você tem muito a perder, mas eu não. Porque ele era cliente dela, no prostíbulo. Então ele dá um passo atrás e covardemente, porque o agressor quase sempre é um covarde. E o agressor, quando não pôde atacar ela, se voltou contra Jesus. Não é um profeta. Se fosse um profeta, saberia quem está nos seus pés agora chorando. A mulher trazia um vaso de alabastro com perfume. Por isso os teólogos dizem que era ela mesmo, porque a mulher, para ter perfume, era prostituta. Na época, segundo a cultura da época. Para perfumar-lhe ali. Jesus então olha para Simão e diz, Simão, tu és um homem inteligente. Os hipócritas adoram ser bajulados. Simão, tu és um homem inteligente. Ele já mudou de estrutura para Simão. Não é bem assim, Senhor. Não é bem assim. Não, Simão, és um homem inteligente. E eu gostaria de lhe propor uma questão. Havia um homem, vou colocar em termos atuais, na moeda nossa. Havia um homem que tinha 2 devedores. Um lhe devia R$5 e outro lhe devia R$5.000. O homem, sabendo que os dois não podiam perdoar, não podia lhe pagar, perdoou as 2 dívidas. Deu com descendência as 2 dívidas. Eu lhe pergunto, Simão, a quem esse homem mais amou? E Simão disse, ora Senhor, aquele a quem ele mais perdoou. Aquele que devia 5.000, ele perdoou mais, portanto tomava mais. E Jesus disse, muito bem, Simão, és um homem inteligente. Essa mulher que está aqui nos meus pés, lava-me os pés com as lágrimas dos seus olhos. E você não me deste água para me lavar, como recomenda o protocolo, segundo a tradição do nosso povo, quando eu cheguei em sua casa. Essa mulher me beija os pés, e tu não me beijaste no rosto, como recomenda a tradição. Essa mulher me traz perfumes para aromatizar o meu corpo, e tu não me deste aromas, como recomenda o protocolo. Mulher, porque tu muito amas, muito te será perdoado. Todos os teus pecados estão perdoados. Vai e não volte a reincidir no erro. Ela dá um grito, diz Humberto de Campos, sai renovada, e a partir daí foi outra pessoa. Jesus, diante das agressões do mundo, Jesus, diante da violência que impera, façamos a mesma coisa. Não façamos da nossa casa um campeonato de agressividades. O discordar apenas para discordar. A violência dos duelos verbais, da maledicência, da agressividade, da calúnia. A violência de mentalizar o mal para o outro.
a violência de discutir apenas para discutir, de impor a nossa opinião. Que importa a opinião do mundo? Que importa a convicção de cada um? Como diz um amigo meu, quem abre os olhos dos outros é Deus, não somos nós. No máximo a gente ajuda para que Deus abra os olhos. É muita presunção e arrogância achar que a gente pode salvar o outro, iluminar o outro. Nós podemos salvar a nós mesmos, ajudando a quem passa. É essa a nossa proposta, e é essa a nossa conduta. Jesus, portanto, é esse símbolo da não violência, que nos ensina a sempre agir com pacificação, não concordando com o mal, não alimentando a violência, não se colocando em situação de risco, mas não devolvendo o mal com o mal, porque o mal com o bem torna o agressor uma pessoa infeliz, e ele próprio desperta, porque já é um doente. Toda pessoa que odeia está doente, porque no fundo quem odeia, odeia-se a si mesmo. E naturalmente só a terapêutica da compaixão para mudar-lhe o quadro e para que nós não sintonizemos com a patologia e com a doença dele. Muita paz.